Então vamos falar sobre derivadas de funções especiais e a regra do produto e do quociente. Então a gente falou na aula passada sobre diferenciabilidade, falamos de regrinhas de derivação de polinômios, de potências no geral, algumas propriedades de derivada da soma, do produto por uma constante. E aí nós vamos agora falar das derivadas de certas funções muito especiais e muito importantes, e depois falar sobre a regra do produto e a regra do quociente, que é algo fundamental no cálculo de derivadas. Então, primeiro vamos falar de uma função especial chamada exponencial. Então, primeiro vamos falar sobre a derivada de e elevado a x. Então, isso aqui é o número de Euler, que é mais ou menos 2, alguma coisa. E aí nós temos uma função aqui que associa esse e elevado ao x. Ele associa o x ao e elevado a x. Então, isso aqui é a função exponencial da base e, que é a mais importante de todas. E aí, a derivada dessa função é algo bem complicado, sabe? A derivada dela é ela mesma. Então, é a derivada mais difícil de todas, que para você derivar ela, basta repetir ela do jeito que ela é, sem mudar nada. Então, essa é a função exponencial. Agora, se você tiver com outra base, por exemplo, se tiver a elevado a x, então esse a aqui, ele é um número maior do que zero, diferente de 1. E como é que você deriva essa função? Será que é o próprio a elevado a x, que nem o e elevado a x? E a resposta é não. Então, se f de x é igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1, então a derivada de a elevado a x vai ser a elevado a x vezes ln de a. Então, basicamente, você vai ter que multiplicar a função original pelo ln de a. E o que é ln? ln é o logaritmo na base e. Então, ln é um caso especial do logaritmo, que está na base e. Então, aqui é o logaritmo na base e do número a, multiplicado pela função original. Então, essa é a derivada da função a elevado a x. Observe que essa regrinha aqui, ele também vale para isso daqui, ó. O que acontece é que ln de e, o ln de e é igual, alguém sabe dizer quanto é que é? Oi? Não. Por exemplo, eu tenho que elevar o e a quanto para poder dar e? A 1, exatamente. Então, o ln de e é 1. Então, por isso que, né, na verdade, a derivada, o f', assim, se eu tenho aqui o f de x, se eu tenho o f de x igual a e, então, usando essa regrinha aqui de baixo que a gente viu, essa daqui, então eu teria que o f' de x aqui seria igual a o e elevado a x multiplicado por ln de e. Só que ln de e é 1, então vai ficar 1 vezes e elevado a x, que vai dar elevado a x. Por isso que dá ele mesmo. Calcule a derivada de f de x igual a 3 vezes e elevado a x mais 2 elevado a x. Como é que você deriva essa função? Então aqui nós vamos utilizar algumas regrinhas que a gente viu na aula passada, né? A derivada da soma, a multiplicação de uma constante, né, por uma função. Então vamos lá. Então, primeiro, para 3 vezes e elevado a x, a gente usa a regra do múltiplo constante. Então, a derivada de 3 vezes e elevado a x, né? Esse 3 aqui, ele sai da derivada, porque ele é uma constante multiplicando essa função. Então, ele vem aqui para fora. E a derivada do e elevado a x, a gente viu que é o próprio e elevado a x. Então, isso aqui vai ser igual ao 3 vezes o resultado disso daqui, que é e elevado a x. Então, ou seja, a derivada disso daqui vai ser ele mesmo, não mudou nada. Agora, já para o 2 elevado a x, a gente usa a regrinha para a derivada de a elevado a x, né, com a igual a 2.
Isso aí vai dar igual a 2 elevado a x vezes ln de 2. Então, agora que você calculou a derivada de cada parcela individual, basta agora somar tudo. Então, somando, temos que o F'L de x é igual a 3 vezes e elevado a x, mais 2 elevado a x vezes Ln de 2. Então, vamos agora falar de uma outra função super especial que tá muito ligada à função exponencial, que é a função logarítmica. A relação entre a exponencial e a logarítmica é que uma é a inversa da outra, ou seja, uma desfaz o que a outra faz. Se a exponencial, por exemplo, o e elevado a x, né, ele pega o x e transforma no e elevado a x. Aí o ln ele pega o e elevado a x e transforma no x de volta. Então ela desfaz o que a exponencial fez. Então vamos ver aqui a regrinha para a derivada do ln de x. Então, se f de x é igual a ln de x, com x maior do que zero, a derivada do ln, né, o F'L de x, ele vai ser 1 sobre x. Então, a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Então, isso aqui vocês têm que saber de cabeça. Tem que gravar isso aqui no coração. E aí, agora vamos falar sobre... Aqui a gente falou a derivada de um logaritmo na base e. Agora vamos falar da derivada de um logaritmo numa base qualquer. Então ela vai ser um pouco parecida assim, com a exponencial, no sentido de que a derivada vai ser parecida com uma coisa desse tipo, só que você vai ter uma constante multiplicando. Então se f de x é igual ao log de x na base a, sendo que o x tem que ser maior do que zero e o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, a derivada vai ser 1 sobre x multiplicado por ln de a. Então, essa vai ser a diferença. Observe que isso aqui seria a mesma coisa que 1 sobre x vezes 1 sobre ln de a. E aí, novamente, né, essa regrinha aqui também vale para o caso do logaritmo natural, porque se a base aqui ele for e, então você vai ter aqui ln de e, que é igual a 1. Então vai ficar 1 sobre 1, que vai dar 1, e vai dar 1 sobre x que nós tínhamos aqui na regrinha do ln. Então, calcule a derivada de f de x igual a 5 ln de x mais log de x na base 2. Então, novamente, a gente vai separar isso aqui em duas partes. Vamos calcular a primeira derivada disso, depois a derivada disso e somar o resultado total. Então, para o 5 vezes ln de x, a gente vai colocar o 5 para fora aqui, já que o 5 é uma constante, então ele saiu aqui da derivada. E aí ficou a derivada do ln, que é 1 sobre x. Então, vai ficar o 5, permanece aqui, a derivada disso aqui vai ser 1 sobre x, e multiplicando vai dar 5 sobre x. Então, a derivada de 5 vezes ln de x é igual a 5 sobre x. Já para o log de x na base 2, isso aqui vai ser igual, né, usando a regrinha lá que a gente aprendeu, é 1 sobre x vezes o ln da base aqui, que é 2. Então, essa vai ser a derivada do log de 2, ou melhor, de log de x na base 2. E aí, somando os resultados, obtemos que a derivada da função é igual a 5 sobre x mais 1 sobre x vezes ln de 2. Beleza. Agora vamos partir para as funções trigonométricas. Então, primeiro vamos falar da base da derivada das funções trigonométricas, que é as derivadas de seno e cosseno. Então, a partir da derivada do seno e do cosseno, e usando a regrinha que nós vamos aprender aqui, que é a regra do produto e do quociente, a gente vai conseguir calcular a derivada da tangente, da secante e assim por diante. Então, primeiro, né? Alguém sabe qual é a derivada do seno? Alguém já fez cálculo 1 aqui já? A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno que é menos seno. Então, se f de x é igual a seno de x, a derivada desse f de x vai ser cosseno de x. A derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno
é igual a menos seno. Então, um é a derivada do outro, a única diferença é que na hora de derivar o cosseno, você vai aparecer um sinal de menos. Então, por exemplo, calcule a derivada de f de x igual a 2 vezes seno de x menos 3 vezes cosseno de x. Então, vamos derivar novamente cada parcela, então, primeiro começando com 2 seno de x. E, novamente, você tem aqui uma constante multiplicando o seno de x, a constante pode ir para fora, deve ir para fora. E aí você deriva o seno, a derivada do seno é igual a cosseno. E aí vai ficar 2 cosseno de x. Isso aqui é a derivada de 2 seno de x. Agora vamos derivar o menos 3 cosseno de x. Então aí você tem o menos 3, que é uma constante. O menos 3 passa para fora. E aí você deriva, então assim, o menos 3 foi para fora. E aí você derivou o cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Aí agora vai ficar menos com menos que vai dar mais. E aí vai ficar 3 seno de x. E aí, por fim, você soma os dois resultados para poder obter a derivada da função f. Então, f' de x vai ser igual a 2 cosseno de x mais 3 seno de x. Então, beleza. Aí agora vamos falar sobre a regra do produto e a regra do quociente, que ela vai nos permitir calcular a derivada da tangente e outros produtos e outras funções interessantes. Então, primeiro vamos falar sobre a regra do produto. Se f e g são funções diferenciáveis, a derivada do produto será dado por a derivada do primeiro vezes do segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, quando você tem um produto de duas funções, você deriva o primeiro e multiplica pelo segundo sem derivar, aí você soma, aí você repete aqui o primeiro sem derivar e multiplica pela derivada do segundo. É bem tentador quando você tem o produto de duas funções, você querer fazer algo do tipo, então a derivada de f vezes g de x, é tentador você achar que isso é igual a f' de x vezes g' de x. Que nem a gente faz, né? Que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então é tentador, já que isso daqui é verdade, é tentador você achar que isso daqui também é verdade. Mas esse daqui de cima, ele é falso, ele não é verdade. Isso aqui não é verdade. Por exemplo, se você tem... A gente sabe que o x², ele é o produto de duas funções, x vezes x. Você definir aqui g de x igual a x, então o f de x é igual a g de x vezes g de x. Se a gente fosse usar que a derivada do produto é igual ao produto das derivadas, o que a gente obteria como derivada dessa função f? Bom, a gente já sabe, né, que a gente viu na aula passada, que a derivada do x² é 2x. Então, isso aqui é a derivada correta, né? Seria o correto. Mas se fizéssemos o produto de cada uma dessas funções, a derivada de cada uma dessas funções aqui, ó, sabendo que a derivada de x é igual a 1, então a gente teria que a derivada, né, assim, já que a minha função, né, é o produto de duas funções, então se eu fosse calcular o produto das derivadas de cada uma dessas funções, eu obteria 1 vezes 1, que é igual a 1. Então a gente teria que a derivada do x² ser igual a 1, o que está errado. Então você não pode fazer isso daqui, ó, pegar e achar que a derivada do produto é igual ao produto das derivadas. Você tem que usar a regra do produto.
Então, no caso da função x quadrado, o que a gente tem? Se eu for definir f de x igual a x, g de x igual a x, então f' de x é igual a 1, g' de x é igual a 1, e usando a regra do produto, a gente consegue chegar no resultado correto. Né, você tem a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, aí vai dar x mais x, que é igual a 2x. Então, tem que usar a regra do produto para derivar o produto de duas funções. Então, vamos ver um exemplo aqui. Calcule a derivada de f de x igual a x quadrado vezes seno de x. Então, aqui eu tenho um produto de x quadrado multiplicado por seno de x. Então, você define u de x igual a x quadrado, v de x igual a seno de x, calcula as derivadas dessas funções. Então, você tem u' de x igual a 2x, você tem que v', né, u' de x é a derivada de x quadrado, que dá 2x, v' de x é a derivada do v de x, que vai ser igual a cosseno, já que a derivada do seno é o cosseno. E aí, agora a gente aplica a regra do produto. A derivada da função f vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E aí, então isso aqui vai ser 2x vezes seno de x, mais x quadrado vezes cosseno de x. Aqui eu só substituir os valores que obtivemos aqui em cima nessa expressão daqui. Agora vamos falar sobre a regra do quociente, que é quando você tem a divisão entre duas funções. Então, se você tem que f e g são funções diferenciáveis, com g de x diferente de zero, né, já que se você quer dividir por g de x, então a derivada de f dividido por g vai ser igual a derivada do de cima multiplicada pelo de baixo menos o de cima multiplicado pela derivada do de baixo, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, essa regrinha também é muito importante, vocês têm que ter elas gravadas na cabeça. Então, vamos utilizar a regra do quociente para calcular a derivada da tangente de x. Então, lembra que a tangente de x ela é igual ao seno sobre cosseno. Então, você define f de x igual a seno e g de x igual a cosseno, e aí calculando a derivada de cada uma dessas funções. Então, a derivada do f é o cosseno de x, e a derivada do g vai ser menos seno. E aí, observando que aqui nesse caso você tem que a tangente é igual ao f de x sobre o g de x. Então, pela regra do quociente, repito aqui a regra do quociente e faço as devidas substituições. Aqui no caso você tem que o f' é cosseno, o g é cosseno também, o f é seno e o g' é menos seno. E aí o de baixo, né, que é o de baixo ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado de x. E aí aqui você vai ficar com menos que vai dar mais. Então você vai ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. E aí, não sei se vocês sabem, mas cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é sempre igual a 1, seja lá qual for o valor de x. Então, se eu tenho o mesmo valor aqui e aqui no lugar do x, então a soma desses quadrados é sempre igual a 1. E 1 sobre cosseno é secante. A definição da secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Então, aqui como eu tenho aqui
1 sobre cosseno ao quadrado, então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre cosseno, tudo isso ao quadrado. Então, se eu elevar ao quadrado aqui, aí eu vou elevar ao quadrado aqui. E aí, esse quadrado aqui vai entrar aqui, né? Vai entrar aqui, e vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado de x. E a derivada da secante? Então, se o f de x for igual a secante, que é 1 sobre cosseno, então você define o f de x, que é o numerador, como sendo 1, o g de x, que é o denominador, como sendo o cosseno de x, e aí calculando a derivada do f de x, a derivada de uma constante é igual a zero, a derivada do cosseno é menos seno, e aí agora aplicando a regra do quociente, então você tem a derivada da f vezes o g, menos a f vezes a derivada do g, tudo isso sobre o g ao quadrado. Mas aí, como eu estou multiplicando zero por isso aqui vai desaparecer. E aqui eu vou ter menos com menos que vai dar mais, então vai ficar seno de x sobre cosseno ao quadrado. E aí eu posso quebrar essa fração aqui como um produto de duas frações. Isso aqui é igual a seno sobre cosseno multiplicado por 1 sobre cosseno. Seno sobre cosseno é igual a tangente. E 1 sobre cosseno é igual a secante. Então, portanto, a derivada da secante é igual à própria secante multiplicado pela tangente. Vamos ver mais um exemplo. Quero calcular a derivada da minha função f de x igual a e elevado a x vezes seno de x dividido por x quadrado mais 1. Então, isso aqui já é uma função um pouquinho mais complicada, mas fazendo passo a passo não vai ser bem tranquilo. Então, a princípio, você tem o quociente, né, de duas funções. Então, a gente vai usar a regra do quociente. Então, você define uma função para ser o numerador e outra função para ser o denominador. Aqui eu chamei de u de x e v de x. E aí precisamos calcular a derivada de cada uma dessas funções que eu defini aqui. Então, primeiro a gente vai calcular, e observe que a função u, que é o numerador, ele é o produto de e elevado a x vezes seno de x. Então, para poder derivar u, eu vou ter que usar a regra do produto. Então, ó, eu estou no meio de utilizar a regra do quociente e vou ter que utilizar aqui, em um certo momento, a regra do produto. Então, eu vou ter que usar essas duas regras para derivar a minha função f. Então, para poder derivar a função u de x, usamos a regra do produto. Então, o que eu fiz aqui, ó? O primeiro vezes a derivada do segundo, a derivada do seno é cosseno, mais, aí eu repeti aqui o segundo sem derivar e multipliquei pela derivada do elevado a x. Mas a derivada do elevado a x é o próprio elevado a x. E aqui eu posso colocar o elevado a x em evidência, ficando com o elevado a x vezes a soma do cosseno mais o seno. Então, essa aqui é a derivada do meu numerador. E a derivada do v de x, que é x quadrado mais 1, vai ser 2x. Observe que x quadrado mais 1, se eu for derivar isso daqui, o que vai ser? Vai ser a derivada do x quadrado, que é 2x, mais a derivada de 1. Mas a derivada de 1, como é constante, é zero, então vai ficar somente 2x. Por isso que o v' é 2x. E aí agora aplicamos a regra do quociente. Então, repetindo aqui a formulazinha da regra do quociente, e aí eu só substituo cada um dos valores.
Então, aqui eu tenho que o U' de x é toda essa expressão daqui, vezes o V de x, menos U de x, vezes V' de x, tudo isso sobre o V de x elevado ao quadrado. Então, ficou uma expressão bem grande aí, que você pode, caso você queira, né, fazer algumas expansões aí, algumas distributivas, para tentar simplificar, mas se deixar assim já está ótimo. Então, vamos ver um outro exemplo. Calcule a derivada de f de x igual a x vezes ln de x. Então, aqui a gente vai usar qual regrinha? Do produto, exatamente. Você tem aqui, no caso, x multiplicado por ln de x. Então, como isso é um produto, definimos u de x igual a x e v de x igual a ln de x e calculamos a derivada de cada uma dessas funções. A derivada do x é igual a 1 e a derivada do ln de x, a gente viu aqui nessa aula que é 1 sobre x. Então, agora a gente aplica a regra do produto para essas funções. Então, pela regra do produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, você vai ter aqui a derivada do u vezes o v mais o u vezes a derivada do v. E aí, isso aqui vai dar 1 vezes ln, vai dar ln. E aí, o x vezes 1 sobre x, aqui você consegue cancelar aqui, né, esse x aqui com esse x daqui, ficando somente esse 1 daqui. Então, essa vai ser a derivada da minha função x vezes ln de x. Alguma pergunta?